Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando. Apresentando sou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que na verdade está aqui com a gente pela segunda vez, a Daniela Laubstein. Bem-vinda, Dani. Obrigada. E a gente vai dar continuidade naquele papo que a gente já começou lá atrás. Hoje a gente vai falar de mais do que palavras. Mães, não se culpem. Vou apresentar novamente o currículo da Dani. Há 30 anos atuando com crianças, adolescentes e orientação a famílias e escolas. Foi psicopedagoga no CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial, coordenadora e terapeuta no Conviver, Espaço Terapêutico, orientadora do projeto ASA, participa do programa de atenção aos transtornos do espectro do autismo, é pós-graduada em psicologia clínica e institucional, pós-graduação em transtorno do espectro autista, pós-graduada em análise comportamental aplicada e deficiência intelectual. Aprimoramento e intervenção em análise comportamental pela equipe Educar e em 2007 participou da jornada Transtorno Autista, Panorama Atual e Novas Perspectivas com a ADACAMP. Participou em novembro de 2015 do workshop Fundamentos do Ensino Estruturado sobre responsabilidade da doutora Pamela de Lavore, que foi realizado na Universidade do Chile. Dani, muito obrigada pela sua presença aqui, por estar conosco novamente. Eu que agradeço de estar aqui, podendo falar sobre esse tema que faz parte da minha vida realmente há 30 anos, né? E que cada dia eu estou aprendendo mais dentro da universidade, dentro do Prateia, onde eu faço parte hoje. Eu aposentei agora em abril de 2025 da prefeitura e continuo nessa jornada da maternidade, como é a maternidade nos dias de hoje, né? Na vida real, Na vida real, né? Com crianças que sejam típicas ou neurotípicas, atípicas, seja o nome que for. Então, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Dani, você já falou um pouco do significado das palavras na nossa entrevista, mas eu queria que você falasse dessa vez uma frase ou uma palavra que te define, que você acha que é a melhor tradução da Daniela Laubstein. Então, após que eu saí, né, dessa jornada do trabalho do SUS, eu achei que eu ia dar uma acalmada, que eu ia falar assim, bom, agora eu vou, assim... Me defino como uma pessoa zen. Eu vou ficar zen, assim... Menos trabalho, aposentei. Vou acordar, vou levantar, não. A minha palavra é insistência, persistência, resistência, porque a causa dos transtornos do neurodesenvolvimento, as dificuldades, elas estão aí. E eu tenho como dever, eu coloquei como missão de vida, trabalhar com as famílias e com as crianças, e as crianças se tornaram jovens, adultos, e o meu telefone, meu marido diz que é pior que parteira. Porque ontem mesmo eu recebi várias posts das crianças que se tornaram adolescentes indo para vestibulinhos. Crianças que eu comecei a atender que não falavam uma palavra. Crianças que foram, assim, o prognóstico era muito ruim. Né? E a gente vê que quando a gente... Não são todos, a gente tem que ficar bem claro que a gente não sabe, a gente não tem uma bola de cristal para dizer essa vai por um caminho, porque a gente pode pegar até pelas nossa família, pela nossa trajetória. Todo mundo fala, aquele tem tudo para ter sucesso. E nem sempre é assim. São caminhos, são escolhas que particularmente a gente faz. E aí eu fui recebendo... Ontem eu recebi 6 mensagens, todos me agradecendo, que todos estavam indo e fazendo vestibulinho e indo bem. Que legal. Inclusive, tinha uma professora que me chamou, que faz o cursinho, falando que um deles tinha gabaritado, foi o melhor de todos. Vão ser para todos? Não, a gente tem que dar bem claro sobre não romantizar os transtornos do neurodesenvolvimento. Mas, assim, vale a pena o investimento. E aí, a gente vai dizendo assim para essas mães... ser mãe cansa, né? Ser mãe cansa. Então, a frase que me define são quando eu recebo essas mensagens e que eu não deixei, assim, agora eu vou ser uma aposentada, não. Eu vou continuar a minha missão até o dia que eu puder transmitir, assim, eu tô nesse momento, transmitir os meus conhecimentos
para pessoas que tenham o mesmo perfil que eu, né? Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas estão com essa disposição. Uhum. Mas quem tiver, eu estou transmitindo meu conhecimento, a minha vivência e a minha experiência. Né? Bacana. Legal. E Dani, você atende muitas mães que carregam aí uma culpa silenciosa, né? Porque não entende seus filhos, porque tá tudo dando errado, o que que eu faço com essa criança, né? Será que eu falhei em algum lugar ou não? Tô fazendo errado? Por que que o filho da outra é diferente e tudo mais? O que que você gostaria que essas mães ouvissem, né? Logo no começo da sua jornada? Bom, olha, eu atendo pessoas assim vou falar da terceira idade, tá? Tô falando de ter pessoas de 60 a mais, 70 a mais, que têm a mesma culpa daquela mãe que recebeu o diagnóstico na primeira infância. Então você vê que a culpa, ela vem desde o nascimento até essa idade que eu estou falando para vocês. Quando a gente vai procurar uma ajuda profissional, a gente tem que trazer para essas mães que a culpa ela faz parte no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Agora, como a gente vai lidar com essa culpa? Né? Como que a gente vai construir? Porque a criança não comeu, a criança não fez lição, a criança não quer fazer ginástica. Tudo assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque não tô conseguindo que a criança vá. A gente tem que fazer um estudo sobre isso. A gente tem que, às vezes, procurar a ajuda de um profissional. E, às vezes, simplesmente respeitar as decisões. Muitas questões a gente leva com o pessoal, com uma questão pessoal. Eu não tô sendo assertiva, mas tem famílias que querem, a mãe tá grávida. Quando ele tiver tal ano, ele vai pro balé, vai pra ginástica, ele vai... A gente tá fazendo uma sobrecarga sobre essa criança. Tem crianças que não conseguem. Aí vem a culpa. Porque eu trabalho fora, é porque daí eu não consigo acompanhar a criança, é porque se eu tivesse lá, isso seria diferente. Não, a culpa, ela faz parte. Ela também é uma protetora nossa, mas quando ela passa do ponto, ela começa a atrapalhar. Então a culpa, a gente tem que ir desmistificando, né, o que é a culpa. Às vezes são questões nossas que a gente projeta nos filhos, né, e achando que isso vai ser, a gente vai ficando, eu falo que as pessoas vão ficando até meio que arqueadas, né, assim, porque a gente vai ficando assim, não consigo fazer isso, meu filho não consegue fazer aquilo, eu não consigo fazer. Então a culpa, ela, desde o nascimento até, né, a quarta idade, ela vai fazer. Se a gente perguntar para vocês, a mãe de vocês, a minha mãe, ela vai falar, ai meu Deus, eu devia ter feito alguma coisa. Então a culpa, ela existe. Como que a gente vai lidar com essa culpa, né? Então, hoje a gente tem grupos de autoajuda, as religiões, seja qual for, ajuda a gente a trabalhar com isso. Então, a gente vai tendo que entender que a culpa faz parte, né? Agora, a gente tem uma questão da culpa que passa do ponto, né? Daí a gente precisa de uma ajuda médica, né? Mas você não acha que a culpa também pode ter a ver um pouco com as expectativas? Quanto mais expectativas eu coloco, mais frustrações vão acontecer e mais eu vou me sentir culpada, porque eu não tô sabendo dar o recado, eu não tô sabendo... Com certeza. Eu acho que isso, inclusive, a gente transmite pros filhos, né? Porque daí a gente não lida com as nossas frustrações, vira culpa, e a gente transforma pro filho para lidar com as não saber lidar com as frustrações, né? Então, quando a gente adulto, consegue lidar, que para nós não é fácil lidar com a culpa, você imagina com a criança. Então, vamos pegar um exemplo de uma criança que tirou 6 na prova, né? Pode ser uma frustração. Aí vem a culpa da mãe. Não estudei o suficiente. A criança, nossa, mas eu só quero tirar 10. Mas o 6, qual é o sentido do 6? Será que não tá bom o 6? Né? Será que o 6 vai definir quem é aquela pessoa? Né? Então vem aquele círculo vicioso de que só quem tira 10 vai ser... Vai progredir na vida, né? Nem sei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Então eu acho que a culpa tá muito nesse contexto cultural e social. De querer ser sempre o perfeito, né? De ser sempre o perfeito. Então a mãe perfeita, o filho perfeito, o aluno bom
o bom O profissional. comercial de margarina Aí que é na o ciclo realidade... vicioso É da o frustração ciclo- e da culpa, né? Isso, então, culpa e frustração, eles estão intimamente ligados. Sim. E são sentimentos que são avassaladores para uma família. Sim. Sim. Dani, agora mudando um pouco para o autismo, mais de 30 anos que você trabalha com isso. Qual é a principal mudança que acontece com as famílias quando elas percebem finalmente como é que funciona a criança, o cérebro da criança, nesse caso? O que você percebe? Tá, eu vou falar de uma forma assim, não só abrangendo o autismo, né? Eu vou contar uma situação que eu vivi, que essa foi uma situação que eu vivi e que às vezes eu choro junto, tá, gente? Porque, né, Emociona. emociona. Eu tinha tenho um caso, né, de uma menina que ela é disléxica. Então, a dislexia, ela é um transtorno neurobiológico, ele é genético, hereditário. Então, quando você vai ver, tem crianças familiares que tiveram, mas hoje as crianças são obrigadas a frequentar a escola e há alguns anos atrás, por isso que veio Sim. o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar para poder manter as crianças na escola. Uhum. Antigamente não ia bem na escola, ia Tirava, trabalhar, parava. ia pra lá. Eu conheço Isso- umas Ninguém duas cuidava, pessoas. né? Então, e aí eu fui contar para a família de que a medicação que ela tomava não era para dislexia. Ela tinha certeza de que o remédio que ela tomava ia curar. E eu vi a lágrima da mãe escorrendo, né? Assim, com uma. Tipo assim, pra que eu tô dando remédio para ela, então? Se não vai curar, né? Então, quando a gente fala de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou qualquer sofrimento emocional ou qualquer transtorno psiquiátrico, as pessoas ainda não estão preparadas para essa questão. Se eu chegar para você e falar assim, nossa, tô com um problema cardíaco, você vai falar, o que você precisa que eu posso te ajudar? Agora, chega para alguém e fala assim, meu filho tem autismo, meu filho tem uma dislexia, meu filho é esquizofrênico, ele alucina, ele vê coisas... As pessoas se afastam, Uhum. né? Então, a gente tem que entender que nessa minha jornada de estar dentro desse universo, hoje eu passo perto das famílias que fomos juntos. Nós temos de níveis de suporte grave dentro de todos esses transtornos que eu tô dizendo para você. De aprendizagem, de transtorno do neurodesenvolvimento, que é TEA, TDAH, deficiência intelectual, que tiveram sucessos, né? Eu tenho um dos meninos que eu atendi, menino assim, tá, gente? Que tem 37 anos, que ele fala assim, ô Dani, os 5 patinhos feios são os que mais ganham dinheiro na vida, né? Então, assim, o sucesso, ele não está atrelado à questão de uma posição hierárquica no sentido de um estudo. Esse, no caso, conseguiu fazer faculdade depois de alguns anos, mas ele foi ler com 18 anos. E a gente deposita muito nessa questão da hierarquia, né? Foi para creche, para EMEI, depois foi para o ensino fundamental 1, 2, né? Depois vai para a faculdade e é ali que vai ser o ponto de apoio dessa família. Então tá tudo organizado. E depois, né? Eu tenho feito alguns cursos que é a transição de carreira, né? Muitos vão fazer cursos porque tem uma questão da família, famílias de médico, então fazer medicina, famílias de engenheiro, fazer engenharia. E de repente o cara descobre que não é aquilo que queria, que né? não era que aquilo tem que dom. queria. Então, essa questão da carreira e do sucesso, ele não está atrelado ao diagnóstico. Ele está atrelado a todo esse ponto de apoio que a gente precisa dar, né? E quanto mães, e dar esse suporte, né? Então, a gente vê que o diagnóstico, ele não é uma sentença. Sim. Ele é uma liberdade. E o que muda, Dani, tanto na escola quanto na aprendizagem e no comportamento da criança, quando os adultos, né, os pais, os familiares que estão ali ao redor, eles acabam ajustando as suas expectativas e as estratégias com base especificamente no funcionamento neurológico daquela criança? Então, quando eles conseguem entender que a gente tem modelos, né? Como a gente tem modelos de corpo, né? Assim, tem umas que são... Biotipos, né? Estereótipos, né? Ai, a gente fica assim, pensando, né? Ai, a gente olha lá uma artista de cinema lá. A gente fica olhando, ai, aquela lá Queria ser assim, Queria né? ser assim.
A mesma coisa acontece nesse sentido. Então, quando a gente vai trabalhar com alguma criança que tem um modelo de cérebro que não é o usual, que é muito mais comum do que a gente pensa, tá? A gente está falando do autismo, a gente está falando de 1 para 31 nascimentos. Quando a gente fala de deficiência intelectual, eu não tenho uma estatística, mas assim, a gente tem várias síndromes associadas, a gente tem o X frágil, por exemplo, que também é uma questão hereditária e que um dos sintomas é o autismo. Então, quando acontece, nós temos a questão da falta de oxigênio no parto, que pode trazer algumas questões ali do desenvolvimento, a gente fica muito presa nesse modelo, né, assim, da perfeição, né, do que vai acontecer. Então, quando a gente vai tratar com essa família sobre esse modelo neurobiológico, né, do que ele pode ser, eu sempre penso nos potenciais e não nos déficits. Então, eu como profissional, eu tenho que alertar essa família, olha, né, enquanto profissional da área, eu vou até a escola, ó, esses são os déficits, mas vamos focar nos potenciais? Né? Porque senão a gente só fica no déficit. Quem que vai querer ficar só com déficit, gente? Ninguém vai querer ficar só com déficit. Então, eu tenho que dar para essa família, olha, ele tem esses déficits, mas olha quanto potencial que tem. Então, assim, uma das queixas que eu mais recebo, ele não tá indo bem na escola. Tem uma questão de conteúdo escolar. Aí eu pergunto para ela, você lembra, por acaso, sobre equação de segundo grau? Ah, só para prova. Então tem muito. Agora, se eu perguntar para vocês assim, regrinha de 3, todo mundo lembra. Se você falar qual é o valor do pi, todo mundo lembra. Então tem algumas matérias que a gente guarda, fixa. E outras que não. Aí a gente, quando vira mãe, que a gente tem que estudar, a gente dá uma folhadinha lá, daí a gente recorda. Relembra. Porque o nosso cérebro, seja da criança atípica ou da neurotípica, a gente vai guardando aquilo que nos interessa, o que o cérebro é importante. Senão, nós não teríamos essa capacidade. E o que acontece? Muitas crianças guardam coisas que não têm relevância, né? Então, algumas coisas a gente tem que explicar para esses pais. Então, por quê? Uma criança, por exemplo, que sabe tudo sobre plantas, tudo sobre flores, tudo sobre dinossauro, mas ela não sabe como funciona o fogão, por exemplo. Aí eu preciso mediar isso, né? Então, aí eu vou ensinando essa família. Então, esse é o papel da psicoeducação, né? Da gente treinar esses pais. Esse é o nome, as pessoas não gostam desse nome, mas é ensinar e treinar esses pais para que eles possam conduzindo isso, né? Aí fica muito mais fácil eles entenderem o funcionamento do cérebro. Isso vai em linha aqui com a próxima pergunta. Como é que você equilibra isso de ensinar a criança autista a se adaptar ao ambiente, né? E também tornar o ambiente adaptado para acolher essa criança, né? Agora fiquei muda. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente ainda tem um estereótipo de uma escola que está em processo de modificação. De aprendizado de também, aprendizado, né? Então, a escola, ela é um modelo que ainda está muito sistematizado na questão de apostilas, de cumprimento de normas, Tira 10. Tira 10. Então, a gente tem algumas questões que ainda precisam ser reformuladas. E aí, quando a gente vem com essas ideias, é muito difícil ele colocar isso em prática. E aí fica uma questão de pessoal. Então, se eu encontrar uma orientadora legal, uma coordenadora legal, e a gente tem que trabalhar isso num processo. Porque hoje eu não tenho uma classe que é igual. Tem um nível de conhecimento, né, na psicopedagogia de uma maneira uniformizada. Não tem isso. Depende da pessoa ir buscar aquele conhecimento. E assim, a gente está falando de universidade, tá? Também, né? Eu tenho vários pacientes que estavam comigo desde os 2 anos e hoje eu tô acompanhando ele nas universidades. Aí uma mãe chegou e falou assim para mim, nós fomos uma reunião, né? Ela olhou e falei, esse dia eu falei, agora aprendi tudo nessa vida. Ela falou assim, olha, ele passou. Vocês têm nível de corte, né? O que ele vai fazer com o diploma e o que ele vai fazer depois é um problema nosso.
A adaptação tem que ser feita por vocês. Aí ficou os coordenadores, e ela tá certa. Uhum. Você entendeu? Pela lei brasileira de inclusão, hoje nós temos lei para TDAH, nós temos lei para TEA, nós temos lei para transtorno de aprendizagem, nós temos a lei. Agora, como fazer isso cumprir? Então, para as famílias, isso fica muito exaustivo. E aí, acho que vem desde a primeira pergunta, né? A culpa, né? Culpa, Porque assim, se eu não tivesse nada disso, tudo estaria perfeito? Só que não, né? A gente pode conversar, passar aqui na rua e falar assim, vem aqui, vamos fazer um podcast com vocês sobre sua permanência na escola, na faculdade e no trabalho. Não é assim não que é mais de funciona. rosas, né? Não é. Nós temos, o que eu tento fazer com as famílias que eu trabalho, é que elas consigam enxergar questões positivas. Se eu ficar todo dia, nossa, não, vamos trabalhar com o que tem de bom, de né? bom. O que tem essa criança, esse jovem, esse adolescente, né? Eu tenho alguns jovens que estão trabalhando e assim, eles fazem trabalhos sensacionais, só que ainda não são vistos. Mas eu vou fazer ser visto. É isso aí. Isso aí, Dani. E aí a gente falando, né, da faculdade, do mercado de trabalho, da rotina diária, isso aí ele impacta muito a família, né? Quando ela Sim. vai entendendo e respeitando ali a criança, o adolescente, o jovem, enfim. Você tem algum exemplo marcante que você poderia compartilhar com a gente dessa transição? Isso. Tenho muitos marcantes. Aqui tem muitos marcantes. Então, assim, primeiro que a gente tem muita expectativa dessa questão da família, dessa transição, né? De escola e faculdade. Tem alguns que eu falo que nem, não sei se vocês já viram aquele Jogo da Vida. Vocês já viram o Jogo da Vida? Que você pode escolher entre trabalho e escola. Então, se a gente tem uma escola que foi muito marcante para aquela criança, quando chegar na vida que ela tem que tomar decisão, muitas vezes ela quer ir para o trabalho, achando que o trabalho vai ser menos sofrido do que a escola. Só que não, né? Então, a gente vai tendo que dar repertório, e para nós, se a gente for pensar na nossa vida, dar repertório para que eles possam suportar o chefe, os colegas de trabalho. Eu digo assim que tudo isso, né? Tem uns que falam assim pra mim, graças a Deus agora eu vou mudar. Aí eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou dar essa notícia que não é bem assim, só vai mudar o ambiente. E às vezes fica até pior, né? Porque você não sabe quem tá do outro lado. Não, e você assim, tem colegas que podem fazer piadinha, sim, né? E tem as escolas, eu tenho acesso a isso. Esse tipo de o trabalho, eu vou, dá licença, vamos lá. Eu vou abrindo caminhos para que eles possam ficar dentro do trabalho. Então, a lei, ela tem uma lei que diz que tem que, a partir de 100 funcionários, você tem que ter uma vaga PCD, tá? Muitos não dizem, porque tem medo de ser... se for algo físico, tem algum preconceito, né? Muitos não dizem. E os que dizem, eles não acreditam sobre isso. Então, por exemplo, uma ordem para uma pessoa que está dentro do espectro tem que ser muito, muito clara. Uma ordem, sim, você não pode, assim, dizer para ele, assim, se você puder, você faz. Tem que falar, tem que fazer desse jeito. Você tem que ser um pouco mais incisiva, porque esse se é algo... Já abre uma possibilidade para ele não fazer. E não só não fazer, mas para ele fazer do jeito que ele planejou. Tá. Vamos pensar para nós. Esse se também dá, só que a gente usa a leitura social do ambiente, então você fala, eu vou fazer desse jeito, mas eu vejo você fazendo daquele jeito, eu vejo fazendo daquele jeito, então eu vou me modelando e vou pegando essas outras questões. Mas uma criança, um adolescente, um jovem que tem algo, ele não vai conseguir muitas vezes perguntar, né? Eu tenho uma menina que eu falei para ela assim, você já pediu ajuda nessa situação? Aí ela começou assim, socorro! Socorro!
Porque pedir ajuda para ela é socorro. Então, o sinônimo de pedir ajuda é socorro. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho com ela de que o pedir socorro é ir lá e falar assim: olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Você pode me ajudar? Então, é algo... Você para e pensa. É algo tão simples. Parece tão simples, mas não é. Né? Então, essa transição da vida, né, de 18 anos que terminou o ensino médio para o trabalho ou para a faculdade, para a vida adulta, é um exercício. Daí eu falo para as mães, vocês pensam que tá lá, tá difícil? Imagina quando chegar lá na frente, né? Porque acho que para qualquer família hoje, assim, né, você tomar algumas decisões sobre isso, né, de estar, né, falar assim, agora eu tô mais tranquila, né? E só que não é isso, né? Não é isso. Mas você falou uma coisa agora que eu vim aqui, na minha cabeça começou a pensar em outra coisa, né? Você precisa dar uma ordem clara. Hoje em dia, esses jovens que, né, estão saindo para o mercado de trabalho, a gente vê cada coisa, né, acontecendo. Eles não tiveram ali, tipo, uma mesma criação, o mesmo jeito de fazer que a gente. Então, hoje em dia, você pega alguém que não tem nenhum tipo de problema de, né, neurológico, neurodesenvolvimento e tudo mais, que você fala, se acontecer, faça isso, e a pessoa também vai fazer um negócio, né, totalmente... O que você acha que tem acontecido? É muita ausência, é muito, deixa ele fazer do jeito que quer? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação assim, o que era esperado, né, o que seria sucesso, né? O sucesso é você entrar numa empresa e aposentar nessa empresa. Fazer carreira, né? E acontece ou entrar no serviço público, né? Ou entrar no serviço concurso. Ou prestar concurso e ir lá, morrer lá. E morrer lá. Eu acho que o jovem hoje não está mais preso a isso. Ele está preso a um lugar que vá dar sua voz. Mas eu acho que ainda nós vamos chegar num meio termo. Eu acho que ainda não tá legal. Por quê? Eles estão mudando aleatoriamente sem fazer nenhuma análise crítica sobre isso. Isso é uma visão minha do que eu tenho escutado. Então, se R$5, vamos dizer, R$5 está sendo um motivo de você abandonar. Então, o que a gente volta na questão da frustração. As crianças não estão sendo frustradas e o jovem não está sendo frustrado. Tá tendo tudo de mão beijada, né? E aí aqui acaba, ele toma decisões precipitadas, né? E ele não para analisar o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente de trabalho. Aí, o que eu digo, as crianças que estão em atendimento ou têm algum suporte, ele consegue se manter, né? Então, muitas famílias não conseguem simplesmente pedir demissão, né? Então, cumprir horário, cumprir metas, tudo isso, o que eu tenho visto por aí é essa questão. Até concursos públicos as pessoas estão desistindo. Quando não atinge aquele objetivo, eles não se sujeitam a isso. Eles criam uma expectativa, né, na cabeça e precisa que aquilo aconteça, e se não acontecer, tchau. É que ele não viveu uma frustração, ele não tem experiência de uma frustração. Sim. Daí lá na frente ele não consegue raciocinar a consequência daquele ato, que pode ser, por exemplo, uma demissão, que é uma frustração. Sim. Né? Então ele não pensa nessas consequências, né? Não pensa. Então eu penso que algumas das nossas dessa juventude que, de alguma forma, tenha um suporte, ele está conseguindo lidar melhor com a... saindo na frente, Tá saindo na frente. Que é a maioria dos jovens. Dos jovens. Então, eu diria para as famílias, assim, busquem ajuda. Sim. Busquem ajuda, por quê? Porque se a gente pegar nós aqui, quantas frustrações a gente tem durante o dia e quantas vezes a gente tem que se rever enquanto pessoa para poder conseguir conciliar isso. Sim. E normalmente a gente fica com aquela ideia na cabeça de que eu vou dar conta de tudo, né? Principalmente as mães. Eu vou dar conta de tudo e tudo mais. Então, como é que a gente consegue desconstruir essa ideia de que eu vou dar conta de tudo? Não, eu preciso sim pedir ajuda. Bom, eu sou sempre muito sincera em relação a isso. Porque senão a gente fica num patamar... no sentido de terapeuta e até de pessoa, né? Isso tirando um pouquinho até a parte que eu faço parte no sentido da terapia. Mas, assim, desconstruindo isso mesmo, né? Nós não temos que dar conta de tudo. A gente tem que colocar as regras
estabelecidas socialmente, porque nós temos regras sociais. Né? As regras sociais, elas fazem parte. Eu posso dizer não, mas eu tenho que arcar com as consequências disso. Então, eu penso que se você consegue, eu diria a palavra convencimento, mas um convencimento técnico e teórico, não a palavra eu acho. Senão você fica no achismo, o achismo não traz nada, não leva a lugar nenhum. Mas quando eu chego e falo, olha, se você fizer assim, assim, a literatura relata que essa ação vai ter. Então, eu fico muito na parte técnica e teórica para poder ter um convencimento. Vai convencer a todos? Não. Às vezes vai bater lá na frente e vai ter consequências, e às vezes volta, às vezes não. Né? Então, assim, eu recebo muitos casos assim, meu filho precisa ser alfabetizado em 2 meses. Falei, o dia que tiver isso, eu vou ser a primeira a ter. Então, é uma frustração da família. Sim. Né? A gente vai ter que entender que é um processo. E aí, você imagina isso no mercado de trabalho. Né? É claro que no mercado de trabalho, se você trabalha com vendas, você trabalha com metas. Mas para chegar nessas metas, você não tem que seguir as regras? Sim. Né? Então, se você não conseguir, daí você vai se apoderar de cursos, você vai ver aonde está a sua falha, mas você já tem um cérebro que vai ali trabalhando em função disso. A mesma coisa é quando você tem uma criança que não está correspondendo a algumas coisas que a escola tá, você tem que fazer uma análise do que é da escola, do que é da criança e do que é da família. Com o jovem adulto, no mercado de trabalho, a gente não vai ter esses pilares. Não vai chamar a mamãe para conversar. Né? Ele que vai ter que saber se situar. Né? Então, acho que essa frustração, ela se inicia lá na primeira infância. Né? E hoje a gente não está ensinando os nossos filhos a se frustrarem. Exatamente. Né? Dani, agora, qual é a dica que você dá para nós, pais, conseguir identificar quando os primeiros sinais de dificuldade de aprendizado do nosso filho e como que ele se integra no mundo, né? Tá. E como a gente pode agir com mais presença e menos cobrança nesse caso? Bom, eu sempre falo que participar da vida escolar, questionar, né? Porque às vezes a gente recebe alguns materiais e fala assim, né? Aí a gente faz comparações mesmo, né? A gente olha a pintura de um, desenho de outro, você vê... Não. A gente, na literatura, se diz sobre os marcos do desenvolvimento. Então, até 3 anos, a criança ela tem que estar adaptada ao ambiente. Até 2 anos, a criança tem que falar mais de 500 palavras. Aos 3 anos, ela tem que falar fluentemente. Aos 4 anos, ela tem que fazer um desenho. Então, você vai vendo que se você usa a ciência como esse marco do desenvolvimento, a gente vai ficando um pouco mais... embasada. E aí a gente pode ir perguntando para essa escola, olha, tô observando isso, o que eu posso fazer em casa para ajudar? Para estimular. Vamos desenhar mais, vamos fazer mais jogos, né? Vamos ler mais, vamos deixar que ele leia, mas sem ser uma coisa forçada, tem que fazer parte de uma rotina, né? Então, se a gente pegar uma família que não tem hábito de leitura, de repente a mãe senta à noite e começa a ler, vai se tornar aversivo. Então, a gente tem que começar com práticas mais naturais. Então, desde ler, por exemplo, um cardápio. Né? Vai no McDonald's lá e olha o cardápio. Aí você começa aumentando o grau de dificuldade até que essa criança comece a entender que a leitura faz parte do dia a dia. É importante ressaltar que a leitura é um processo ensinado. A criança não vai virar uma chave. Hoje eu quero ler um livro grande. Não vai virar. É um processo, a leitura e a escrita é um processo que é ensinado. Outro processo que eu aprendi há pouco tempo, tá, gente? Que comer. Comer, pra mim, eu achava que a pessoa nascia Era natural. Né? Instinto. Não é instinto. O comer é ensinado. Então, se a gente tem uma família que não senta na mesa, não come, não coloca todos os pratos, aí a mãe chega e fala assim, ele não come. Aí eu ficava pensando, né? Fui estudar sobre o tema.
E aí a gente vai vendo que se isso não for ensinado, a criança não aprende. Rotina, né? Rotina. Prática. Tem, Rotina. né? Essa ideia, saber Salada, vai e tal. Tem que... E mesmo que ela não coma, ela tem que fazer parte. Só que com a vida corrida, aí volta. Culpa. Volta lá Volta atrás. da culpa, né? E aí a gente vai vendo que quanto mais a gente tem a técnica, não é que mãe tem que se virar tecnicista, mas quanto mais a mãe entender, né? A gente fez uma palestra de quem cuida de quem cuida, né? E a palestra foi muito interessante, porque todo mundo achou que a palestra ia ser assim, quem cuida de quem cuida, ela tem que ser acolhida, tem que ser abraçada. Não. Quem cuida de quem cuida, ela tem que saber como o seu filho funciona. Porque quando você sabe como o seu filho funciona, você já tem ideia e você já faz uma previsibilidade, você já vai ensinando. Então, fica muito mais fácil. Mais leve, e mais né? leve. Então, não é simplesmente um abraço, um carinho. É importante, mas é importante você saber como que aquele seu filho reage a determinadas situações. Então, isso ajuda muito a mãe entender e se livrar de todos esses sentimentos que permeiam a maternidade. E Dani, hoje qual que é o seu maior propósito? O que te motiva a seguir? A não ficar em casa, de boa, aposentada? O meu propósito hoje é colocar essas crianças, jovens e adultos no mercado de trabalho. Mostrar o potencial que eles têm e o que eles podem fazer de diferença no mundo, né? Mostrar que a diversidade, a pluralidade, ela é muito melhor do que se a gente tivesse todo mundo igual. Igual, Eu acho que o mundo seria muito chato, né? Eu tenho um livrinho de, sei lá, 1900 e bolinha que a minha tia me deu, que é chamado, o livrinho é Ninguém é Igual a Ninguém, né? Ele começava trabalhando com as diferenças, né? Da questão da raça, do peso, do tamanho, da cor de cabelo. E eu fico pensando assim, se todo mundo fosse igual. Então, eu acho que a pluralidade, a neurodiversidade, ela tá aí. E a partir do momento que você começa a entender que a neurodiversidade não tá aqui agora, em 2025, ela tá há muitos anos. Então, a minha missão de vida é tirar as culpas, né? Não que a gente não vai sentir culpa, que a culpa é um sentimento que faz parte, mas transformar em potência de ação para que as famílias possam agir. E de uma forma assertiva, pedindo ajuda. Não precisa gritar socorro. E pedindo nunca ajuda. Estar sozinha, e né? nunca estar sozinha, né? E saber que essas comparações, elas sempre existirão, mas saber quais são os potenciais que meu filho tem. Meu filho, às vezes, não tirou 10, mas ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que é prestativa. É social. Entendeu? Nem sempre o CEO vai ser tão feliz, às vezes, como uma outra criança. Então, desmistificar. Então, eu diria que a minha missão de vida é essa. Que ótimo. Dani, como um dos maiores propósitos aqui do nosso programa é a gente passar mensagens inspiradoras de encorajamento para outras mulheres, a gente queria saber qual que é a sua mensagem, em especial para as mães que estão exaustas, que estão cheias de dúvidas, cheias de culpa. Que mensagem que você gostaria de passar para elas? A mensagem que eu deixaria é que, assim, a gente hoje tem uma ideia de que a gente leva na terapia, ou leva para uma aula de ginástica, ou leva para uma aula de música, e a gente deixa aquela criança ali e volta. Fazer parte de grupos de pais. Né? Não grupo de pais não vou falar nome, né? De grupo de pais que fica na parte só de reclamação. Só social, né? Mas tem isso? Tem isso. Né? Mas um grupo de pais que fortaleça os vínculos e a gente possa trocar informações. Então, hoje, assim, a psicoeducação é a fortaleza que os pais podem aprender. Então, assim, a mensagem que eu digo é quando você está com dúvida, procure a psicoeducação. A psicoeducação é formada entre a técnica, né, e a educação, então a parte da medicina junto com a psicologia, junto com a educação, que a gente forma grupos e a gente vai trocando essas informações de forma técnica para que elas possam, a família, o pai, a mãe, possam ganhar repertórios para que ela possa sair dessa situação, tá? Para que a gente possa
engajar todo mundo e todo mundo, assim, ser a família feliz Doriana. Não O existe dia- isso. O dia que existir, eu sou a primeira a falar, tá? Vocês me chamam aqui que eu vou falar. Então, a minha mensagem é assim, participem de grupos que possam fortalecer. A gente está fazendo agora um grupo chamado Comer e Conviver. O grupo Comer e Conviver surgiu do quê? Meu filho não come, né? E aonde a gente se reúne mais? Na mesa, na Na mesa. cozinha. Na cozinha, né? E aí, um não come isso, um não come aquilo, a gente vai pensando em cada um, né? Então, o Comer e Conviver, ele surgiu quando a gente viu que essas práticas acontecem dentro da nossa casa. Então, a gente está fazendo essa psicoeducação, né? Entre comer e conviver, porque a gente tá vendo que essa é aonde surgem as relações, né? Então, a frase que eu diria, participem de grupos de psicoeducação. Você sabe que essa questão da mesa, eu sou uma prova viva disso. O lado bom desse meu PJ de agora, dessa minha nova fase, que eu tô sentindo mais, é poder fazer mais refeições com a minha família do que eu fazia antes. Eu, durante a semana, nem jantava mais com eles, era só sábado e domingo. Agora eu tenho todo dia jantar com eles e almoços. Então, para mim, tá sendo muito bom isso, porque conversas que eu não tinha com os meus filhos antes, a gente acaba tendo na mesa. Então, assim, tá muito boa essa vida. Então, assim, as famílias têm que... Você também, né? Também. As famílias têm que valorizar muito esse momento, porque Sim. é muito especial. Assim, eu não tinha antes, não tinha noção de que isso me faltava. Sim. Agora eu vejo quanto é bom estar com ele. Eu falo, nossa, meu filho não perguntava isso pra mim, como é que foi meu dia. Agora ele pergunta, então, porque eu tô tendo espaço, eu tô tendo um momento, né? E você concorda que tudo isso que a gente falou desde o início, ela vai ficando um pouco mais fraco, aquele peso que você carregava, e às vezes, o que acontece? Você fala assim, eu não fiz tal coisa. Daí você vai recompensando a criança, o adolescente, o jovem em outras questões. Aquela falta, né? aquela falta. Aí fala assim, ai, melhor comprar tal coisa. Aí é melhor fazer tal coisa. E a gente vai, assim, criando estratégias que não são tão assertivas. Que no fim você acaba estragando, né? Estragando. A criança, Sim. porque ela recebe tudo fácil. Sim. E se não dá frustração? Você não dá frustração. Exato, você não sabe Então, falar não, você trava. E a gente daí acaba trazendo o que era do desenvolvimento natural de uma criança, trazendo nomes. Sim, e questões que, né, não fazem sentido faz agora. sentido. Perfeito. Perfeito. Dani, muito obrigada. Nós Imagina. adoramos a sua presença aqui novamente, esse bate-papo muito, muito rico. Agradeço vocês de dar essa oportunidade de entender que a gente tem por onde buscar ajuda. Sim, com né? certeza. Tá? Obrigada, Dani. Obrigada. Imagino. Pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui depois as redes sociais da Dani para você segui-la. Já compartilhe o vídeo, curta e faça com que outras pessoas também assistam. Tenho certeza que o que foi falado aqui hoje serve para bastante gente, principalmente aí as mamães, que nasce uma criança, nasce a culpa, mas tem como a gente reduzir isso ao longo da jornada. Com Né? certeza. Obrigada, Obrigada. gente. Nada.